Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: ainda me ama? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a coruja de madeira, que acabou de ser desmontada. Vamos lá. Opção número 1, a coruja. E a opção número 2, o golfinho. Então parem, respirem fundo, vejam qual a peça chama mais atenção de vocês, qual a peça parece querer falar mais com vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se essa pessoa ainda nos ama. Opção número 1, coruja. Opção número 2, golfinho. Parem, respirem fundo, façam essa escolha com tranquilidade, sem pressa e sem ansiedade, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade, tá bom? Então vamos lá. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Então vamos lá, gente, para quem conseguiu se conectar e escolheu a coruja. Ainda me ama? Para quem se conectou com a coruja. Ainda me ama? Para quem se conectou com a coruja. Ainda me ama? Para quem se conectou com a coruja. Ainda me ama? Para quem se conectou com a coruja. Mostra pra gente, embaralhado. Ainda me ama? Para quem se conectou com a coruja. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da lua. A lua é uma carta de emoção, é uma carta de sentimento. Vocês me perguntassem assim, tem sentimento ainda? Tem. Mas existe, junto com esse sentimento, uma grande confusão emocional. Porque a lua, ela fala de emoção, ela fala de sentimento, mas ela fala da gente extremamente perdido, confuso, emocionalmente falando. A gente até usa o termo, né? Vive no mundo da lua, para quem é meio perdido, porque é bem isso mesmo. A lua, ela traz muitas mudanças, ela traz muitas inconstâncias, porque a lua ela é inconstante, né? Em média, ela muda muito rápido. Em média, ali a cada 7 dias, ela está mudando de fase. Então, existe sim emoção, existe sim sentimento, mas existe aqui também uma grande confusão emocional por parte dessa pessoa. Vamos ver agora o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Ainda me ama? Para quem se conectou com a coruja. Ainda me ama? Para quem se conectou com a coruja. Mostra pra gente. Ainda me ama? Para quem se conectou com a coruja. Ainda me ama? Para quem se conectou com a coruja. Mostra pra gente. Ainda me ama? Para quem se conectou com a coruja. Embaralhado. Ainda me ama? Para quem se conectou com a coruja. Cortando em 3, deck do meio, nós temos dependurado, cavaleiro de paus, 7 de ouros. Tá saindo bastante 7 de ouros. E olha que eu tô mudando até os baralhos, né? A rainha de espadas, cavaleiro de copas, 3 de espadas e carta do corte é um 2 de ouro. Gente, essa pessoa ela gosta muito de vocês, tá? Mas é uma pessoa que é imatura emocionalmente falando, porque ela vem como cavaleiro.
tanto de paus como de copas. Uma pessoa que é impulsiva, age muito ali no calor do momento. Provavelmente, muitas vezes, se coloca até de uma forma meio marrento, né? Adora dar uma cutucada, porque o cavaleiro de paus, ele age na impulsividade, mas a impulsividade, muitas vezes, ele troca os pés pelas mãos. Então ele faz muitas vezes coisas que ele não gostaria de fazer, ou se porta muitas vezes de jeitos que na verdade não é o que ele gostaria, mas é o que tem para hoje. Seria mais ou menos isso, tá? A gente percebe aqui uma grande confusão emocional por parte dessa pessoa, porque a gente começa o jogo com a carta da lua. Tem sim emoção, tem sim sentimento, mas tem também uma grande confusão emocional por parte dela, né? A gente começa o jogo com um dependurado. Eu falei que tem saído muito dependurado. Provavelmente as pessoas estão olhando as coisas de um outro jeito, de uma outra forma, por um outro ângulo, porque o dependurado, ele fala da gente olhar uma situação por um ângulo diferente do que a gente estava acostumado a olhar, de uma forma diferente do que a gente estava habituado a fazer. Essa pessoa, ela vem para o jogo como um cavaleiro de paus, cheio de paixão, de vontade, de desejo, de intensidade, mas age muito na impulsividade, age muito no calor do momento. E para o cavaleiro de paus, ele vive o hoje. Ele não quer saber o que vai acontecer amanhã, ele quer saber do agora, né? É como eu sempre falo, é chulo, mas é verdade. O cavaleiro de paus, ele deixa a cueca na maçaneta e não dentro da gaveta. Ele não vem para ofertar estabilidade. Ele não vem ofertar solidez, ele vem ofertar momentos. E cabe a gente aproveitar esses momentos se é isso que a gente quer, tá? Porque no momento provavelmente ele não está pronto para ofertar algo além disso. Vocês estão vindo como rainha, essa pessoa está vindo como cavaleiro. Ou seja, ela é bem mais imatura ainda do que vocês. Mas tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, né? Em seguida desse cavaleiro de paus eu tenho o 7 de ouros. E o 7 de ouros fala que existe hora de plantar e existe momento de colher. E não adianta a gente querer acelerar esses processos. O processo se faz na hora que ele está pronto para se fazer. E o 7 de ouros, ele fala da necessidade da gente esperar a fruta amadurecer para poder colher. Então aqui, gente, para vocês poderem colher alguma situação, um movimento, uma estruturação ou algo a mais, ainda um tempo se faz necessário, tá? Isso precisa meio que estar maduro para poder se fazer, para poder acontecer. Vocês têm agora que agir mais racionalmente falando, porque vocês estão vindo como rainha de espadas, ou seja, a necessidade de vocês lidarem com essa situação de uma maneira mais racional, tentar ser mais prática, mais objetiva, mais pé no chão, mais estrategista, porque a rainha de espadas, ela é uma grande jogadora. A rainha de espadas, ela planeja o que ela quer e ela consegue geralmente o que ela quer porque ela está fazendo tudo muito de caso pensado. Então é um momento de vocês lidarem com a situação com uma maior praticidade e menos emotividade. Ser mais razão e menos emoção. Procurar ali pesar os prós e os contras e lidar com eles da melhor forma e do melhor jeito possível, tá? Essa pessoa tem sentimento por vocês, sim, mas é uma pessoa que lida de uma forma imatura com as próprias emoções, imatura com os próprios sentimentos, porque ela é um cavaleiro. Então ela tem ainda que evoluir, ela tem que passar por uma rainha, tem que passar por um rei, tem que se tornar aí maior, né? Em termos de emoção, em termos de sentimento, ou seja, tem ainda que crescer, tem ainda ali que se avolumar em muitos aspectos, tá? Então, a pessoa assim que tem emoção, mas não sabe muito bem como lidar com elas no fundo. E o fato de não saber lidar com elas acaba trazendo dor e sofrimento para vocês dois, porque essa pessoa também sofre. A gente tem aqui um 3 de espadas. E o 3 de espadas é a carta do coração ferido, é a carta do coração machucado, né? Porque tem muita gente que se machuca justamente por não saber lidar com as emoções, não saber lidar com os próprios sentimentos. Então, numa maneira de tentar se proteger, ela acaba se machucando muito mais do que se protegendo, na verdade. Carta do corte, um 2 de ouros.
a necessidade de se buscar um equilíbrio para que as coisas possam acontecer, a necessidade de se harmonizar, de se equilibrar para que as coisas possam começar a se movimentar. Olha aqui o 2 de ouros, uma pessoa fazendo malabares com 2 moedas, mas olha os 2 barquinhos aqui no fundo. Ou seja, eu preciso encontrar um equilíbrio para que eu comece a me movimentar diante da situação e que as coisas possam efetivamente acontecer de uma forma interessante e positiva diante das coisas. Então aqui existe sim sentimento, ainda existe amor envolvido, só que é uma pessoa que é imatura, uma pessoa que não lida muito bem com as emoções muitas vezes, e precisa se trabalhar aqui, gente, mais equilíbrio para que as coisas se façam, para que as coisas aconteçam. O equilíbrio aqui eu acredito que seja a palavra-chave para vocês poderem se preparar para algo melhor. Mas existe sim amor ainda envolvido aqui, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o golfinho. Só hidratar minhas cordas vocais. Vamos lá. Ainda me ama? Para quem se conectou com o golfinho. Ainda me ama? Para quem se conectou com o golfinho. Mostra pra gente. Ainda me ama? Para quem se conectou com o golfinho. Ainda me ama? Para quem se conectou com o golfinho. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do eremita. O eremita é uma carta que nos fala muito de saudade. E eu sempre falo isso, a gente só tem saudade de quem a gente gosta. Quem a gente não gosta, a gente nem lembra, quanto mais sentir falta. Se eu sinto falta de alguém, de uma pessoa, é sinal que eu tenho sentimento por ela, tá? Porque quando eu lembro de alguém que eu não gosto, eu esqueço rapidinho, que eu faço uma força para deixar o voodoo longe dos meus pensamentos. Então, quando a gente sente falta de alguém, quando a gente tem saudade de alguém, é porque ainda existe sentimento com relação a essa pessoa, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Ainda me ama? Para quem se conectou com o golfinho. Ainda me ama? Oxi, escapou tudo da minha mão. Para quem se conectou com o golfinho, mostra pra gente. Ainda me ama? Para quem se conectou com o golfinho. Ainda me ama? Para quem se conectou com o golfinho. Mostra pra gente, universo. Ainda me ama? Para quem se conectou com o golfinho. Ainda me ama? Para quem se conectou com o golfinho. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos o diabo, 10 de paus, cavaleiro de paus, 9 de copas, 8 de copas, roda da fortuna e 3 de ouro. Gente, tem amor aqui sim. A gente começa o jogo com o eremita, que é uma carta que fala muito de saudade. E como eu disse, a gente tem saudade de quem a gente gosta. Quem a gente não gosta, a gente nem lembra, quanto mais sentir falta. A gente começa o jogo com a carta do diabo.
E o diabo é uma carta que fala muito da gente se sentindo preso, se sentindo ali amarrado a outra pessoa. Não é uma energia interessante, não é uma energia favorável, porque o diabo ele faz com que as coisas demorem muito a acontecer, que as coisas demorem muito a se fazer. Então é uma energia que, na verdade, a gente deve transmutá-la para que as coisas aconteçam mais rápido. Então aqui seria interessante Salmo 91, uma vez ao dia, não importa o horário, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, mas façam diariamente, tá? E antes de fazer, coloquem o nome de vocês e o nome da pessoa. Não quer ler o Salmo 91, eu tenho no canal um vídeo com ele, pode ouvir, dá no mesmo, tá? Mas façam diariamente, criem esse hábito para conseguir se libertar dessa energia, porque essa energia é uma energia de estagnação e que ela faz com que as coisas demorem muito mais a acontecer. Então, uma situação que poderia ser resolvida muito rapidamente acaba se arrastando por um tempo aí desnecessário, tá? Em seguida desse diabo que fala dessa sensação de estar preso, mas também fala de desejo, de vontade, nós temos um 10 de paus. E o 10 de paus ele lembra pra gente o seguinte: a pior parte já passou, a pior parte já ficou para trás. A tendência é que as coisas possam melhorar. A tendência é que as coisas possam se tornar aí mais tranquilas, tá? Porque no tarô nós vamos de As, que é 1, até o 10. Quando chega no 10, ele não entra pro pajem, pro cavaleiro, pra rainha e pro rei. Ele volta pro As, que é o 1. Então a tendência é esse 10, conforme as coisas vão andando, a gente vai largando os pedaços de pau pelo caminho, ele se transformar num 9, num 8, num 7, num 6, até chegar no As, que é 1, e ter a possibilidade de uma retomada, de um recomeço. Então a pior parte já passou, a pior parte já ficou para trás. A tendência agora é que as coisas comecem a melhorar, a tendência é que comecem a fluir com menos dificuldade. Só que vocês lidam com uma pessoa que é imatura, porque ela vem como um cavaleiro de paus. E além de ser imatura, ela age também muito na impulsividade. Porque o cavaleiro de paus, por ele ser imaturo, ele também acaba sendo... ele age precipitadamente muitas vezes, porque ele é regido pelo elemento fogo, né? Então ele não para ali para pesar os prós e os contras. Ele faz e depois ele vê como ele resolve situações muitas vezes. Então é uma pessoa que é imatura. E é uma pessoa que muitas vezes é até meio inconstante nas posturas porque age precipitadamente. Não para realmente pesar os prós e os contras e decidir efetivamente o que fazer. Mas não tem como falar que não tem sentimento. A gente vem em seguida com o 9 de copas. O 9 de copas é a carta da completude amorosa. Essa pessoa e vocês se sentem bem, completos, felizes, realizados, satisfeitos, juntos, né? Quando estão ali próximos, quando estão juntos, vocês se sentem por inteiro. Então existe sim muito sentimento, existe sim muita emoção. A grande maioria aqui, esmagadora, está afastado, porque olha aqui o 8 de copas. E o 8 de copas ele é uma carta de afastamento, mas é um afastamento que acontece com emoção e com sentimento. Porque o que é o 8 de copas? Uma pessoa que dá as costas a 8 taças que estão inteiras. 8 taças estão em pé. Não tem nenhuma quebrada, não tem nenhuma caída, não tem nenhuma derrubada aqui. A pessoa segue num outro rumo, mas o sentimento está intacto. Então aqui a grande maioria está afastada, mas o que um sente pelo outro se mantém inteiro, se mantém ali por completo. Então não existe aqui um deixar de gostar, um deixar de amar, mesmo estando afastado. Então aqui existe sim amor. E em seguida do 8 de copas eu tenho a roda da fortuna. A roda é uma carta que fala muito da gente ainda estar na linha da vida um do outro, da gente ainda estar no caminho um do outro, né? Porque a roda ela fala muito de ligações de vidas passadas, de ligações kármicas aí. Só que a roda ela fala muito de mudanças que podem acontecer, mudanças que podem se fazer. Como eu sempre falo, ela é a roda da fortuna, ela não é a roda da falência.
ou da escassez. Ela sempre traz mudanças positivas para a nossa vida. Só que é muito importante a gente manter um certo equilíbrio diante da situação, porque a roda gira e conforme ela gira, traz momentos muito bons como momentos muito ruins e momentos ali neutros, né? Mas ela está sempre ali em movimento. Então é muito importante a gente estar equilibrado, porque uma vez que a gente se equilibra, a gente se dirige para o centro da roda. Então a vida vai trazendo novas situações, mas a gente não se abala tanto com essas novas situações. A gente sabe lidar com elas de uma forma melhor, porque se eu estou no centro da roda, ela gira, mas eu continuo parado. Então os baques da vida acabam sendo muito menos conflitantes dentro da gente, tá? Então a roda, ela fala que mudanças aqui podem acontecer, mudanças aqui podem se fazer sim, que vocês estão ainda no caminho um do outro e que a tendência é uma tendência de melhora para as situações. Carta do corte, 3 de ouros. Olha que interessante. O Cavaleiro de Paus é aquele que vem movido pela paixão, pela vontade, pelo desejo e pela intensidade. Só que a cueca fica ali na maçaneta, não dentro da gaveta. É aquela pessoa que vem ofertar momentos e ela está vindo como um Cavaleiro de Paus. A nossa carta do corte é um 3 de ouros. O que é a carta do corte? Aquilo que a gente vibra, né? Então a gente percebe que essa pessoa, pela própria imaturidade, hoje ela não pode ofertar ou não tem condições de ofertar estabilidade e solidez. Só que o desejo dela, na verdade, é esse. É de poder ofertar algo mais sério, mais sólido. Porque o que é o 3 de ouros? O 3 de ouros é a gente trabalhar em parceria com o outro para conseguir fazer uma base para num futuro levantar as paredes e colocar o telhado de uma edificação. Então, mesmo que a pessoa hoje não se apresente ali disposta a, a bancar ou peitar um futuro, isso está nos planos dela mais adiante, tá? Então não é aquela pessoa mesmo vindo ali para viver o hoje, ela pretende no futuro ter condições de ofertar algo mais concreto para vocês. Então, respondendo a pergunta, ainda me ama? Com certeza. E aqui não é pouco sentimento não, tá, gente? Aqui é muito sentimento. Eremita, 9 de copas e 8 de copas. Então tem muito tesão também envolvido. Diabo, 10 de paus e Cavaleiro de Paus. E aqui as coisas podem sim, num futuro ainda se fazer, num futuro ainda se consolidar, tá bom? Gostou? Deixe o seu like e compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.